Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e hoje vamos falar sobre três coisas. A primeira delas será sobre o encontro de astronautas norte-americanos com OVNIs na Lua, ocorrido no final da década de 1960. Depois, vamos falar sobre o lado oculto da Lua, aquele lado da Lua que nunca fica visível a partir da Terra, e a existência de bases alienígenas por lá. E, para finalizar, vamos falar sobre o saudoso Chico Xavier, que nos deixou algumas dicas de como seria o nosso primeiro contato com as civilizações alienígenas e como eu acredito que esse contato se dará. Sem perder tempo, vamos para o primeiro assunto: astronautas e OVNIs na Lua. Em 20 de julho de 1969, os astronautas norte-americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin aluniçaram o módulo lunar Eagle na superfície lunar. Neil Armstrong, sem crer no que via, desceu do módulo lunar na região conhecida como Mar da Tranquilidade. E poucos dias depois desse episódio, alguns rumores asseguraram que parte das transmissões trocadas entre ele e a base no Texas foram censuradas para o público em geral. Uma corrente acredita que alguns radioamadores naqueles tempos conseguiram gravar essas transmissões que foram censuradas pela NASA. Outras correntes acreditam que essa transmissão vazou de dentro da própria NASA, por cientistas engajados em revelar a verdade sobre a existência das civilizações extraterrestres. No áudio que vocês ouvirão a seguir, escuta-se claramente a voz de Neil Armstrong e sua euforia ao ver os OVNIs na Lua e a tentativa do interlocutor dele, baseado na NASA aqui na Terra, de tentar acalmá-lo e controlá-lo, inclusive ordenando que ele se retire dali. Vamos ouvir esse áudio original em inglês com legendas. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from radio. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Created with free version for non-commercial use. Affirmative. We have it. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this kind of ridge, pretty spectacular. God, what is that there? That's all I know. What the hell is that? No, tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Loose communication. Bravo Tango. Bravo Tango. Select Jezebel. Jezebel. Yeah. But this is unbelievable. We're going off Bravo Tango. Bravo Tango. Bem, fica claro por esse áudio que quando Neil Armstrong desceu no módulo lunar, ele se deparou com OVNIs, que estavam ali acompanhando a missão Apollo 11. Para ele, foi uma surpresa, mas para o controlador que estava na base da Terra, no Texas, não parecia nenhuma surpresa, pois ele disse diante do espanto de Armstrong: "Roger, nós já sabemos disso." Além disso, Armstrong pediu uma explicação para o que era aquilo, mas a base do Texas negou. Agora, o que significa Roger, isso eu não faço nem ideia. A única referência que eu encontrei a isso foi que durante os testes em solo para a primeira missão da saga Apollo, que levou o homem à Lua, ou seja, a missão Apollo 1, havia um astronauta chamado Roger Chaffee, que morreu durante os testes junto com outros 2 astronautas. Voltando ao áudio, percebe-se que o espanto de Neil Armstrong e sua fascinação, mas o interlocutor, baseado no Texas, usa códigos como Bravo Tango e Jezebel para encerrar o assunto, tanto que logo após dessa chamada de atenção que Neil Armstrong levou, ele emenda um tá, como se tivesse consentido com a ordem recebida. Mas não perde a oportunidade de encerrar com uma exclamação final: "Mas é inacreditável."
Na verdade, o pessoal do Texas estava pedindo para ele trocar de frequência do rádio de comunicação e usar uma frequência que eles chamavam ou de Bravo Tango ou de Jezebel, pois certamente essa frequência era muito mais segura e de difícil captação aqui da Terra por qualquer uma pessoa mais curiosa. Muitos anos mais tarde, uma outra comunicação entre a Apollo 11 e a base da Terra veio à tona. O controle da missão recebeu uma mensagem pelo rádio enquanto os astronautas estavam voando a caminho da Lua. Eles pediam informações sobre a posição do S-4B, o estágio final do foguete que se separara do módulo lunar 2 dias atrás. A Apollo 11 não estava sozinha no espaço. Vejam o que Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, disse a respeito disso. There was something out there that was close enough to be observed, and what could it be? Now, obviously, the three of us were not going to blurt out, "Hey, Houston, we got something moving alongside of us, and we don't know what it is. You know, can you tell us what it is?" We weren't about to do that because we know that those transmissions would be heard by all sorts of people, and who knows what somebody would have demanded that we turn back because of aliens or whatever the reason is. So we didn't do that, but we did decide we just cautiously ask Houston, how far away was the S-4B? Viajando ao lado da Apollo 11, havia um objeto, e se esse objeto não fazia parte do foguete S-4B, ele só poderia ser um OVNI. E Buzz Aldrin continua sua narração. Apollo 11, Houston, the S-4B is about 6,000 nautical miles from you now, over. And a few moments later, they came back and said something like it was 6,000 miles away because of the maneuver. So we really didn't think we were looking at something that far away. So we decided that after a while of watching it, it was time to go to sleep and not to talk about it anymore until we came back in debriefing. Bem, fica bem claro que o pessoal da Apollo 11, durante o trajeto entre a Terra e a Lua, e também quando pousou na Lua, esteve sempre acompanhado de OVNIs, os quais mantiveram contato visual com a tripulação, composta por Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Agora vamos ver algumas fotos tiradas pelos astronautas da missão Apollo 11, onde eles registraram esses OVNIs. Essa foto pode-se ver claramente a presença de 2 OVNIs próximos ao módulo lunar. Nessa segunda foto, já na superfície da Lua, pode-se ver outros OVNIs que acompanharam a missão. E nessa terceira foto, um outro OVNI, ou talvez o mesmo das fotos anteriores, também feito a partir do solo lunar. Agora, vamos falar sobre estruturas alienígenas que já foram fotografadas no lado oculto da Lua. Antes de prosseguirmos, eu preciso explicar a vocês uma coisa. É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre o lado oculto da Lua. E tudo bem se também nunca ouviu, mas você sabe do porquê disso? O lado oculto da Lua existe porque a Lua sempre mostra apenas uma de suas faces quando vista daqui da Terra. Portanto, o outro lado dela sempre foi ocultado e não pode ser visível a partir da superfície terrestre. Esse fenômeno astronômico não é raro, porém, em alguns corpos celestes e exoplanetas, eles possuem essa característica, e isso se chama de órbita ou rotação síncrona. Na verdade, o lado oculto só existe porque o tempo de rotação da Lua, ou seja, o movimento em torno de seu próprio eixo, é igual ao tempo de translação. Em outras palavras, o movimento que ela faz ao redor da Terra, né? Nesse vídeo, você pode perceber que, como o tempo de rotação é igual ao de translação, o lado que está representado por um quadrado amarelo está sempre voltado para a Terra,
enquanto o lado representado por um quadrado escuro nunca é visível a partir da Terra. Agora, nessa foto, você pode ver o lado que vimos da Lua, e agora o lado oculto dela, ou seja, aquela parte que nunca conseguimos ver aqui da Terra devido a esse fenômeno chamado de rotação síncrona. Era de se esperar que, se uma civilização que já aprendeu a superar as inimagináveis distâncias do universo seria suficientemente inteligente para saber que a Lua está em rotação síncrona com a Terra e que o lado oculto seria a melhor escolha para erguer suas estruturas, uma vez que os telescópios mais potentes da Terra jamais alcançariam este lado e, portanto, as estruturas ficariam ocultas de nós, até um dia em que aprendêssemos a chegar lá, e esse dia já chegou. Se você não faz ideia da distância do universo, eu tenho 2 vídeos aqui no meu canal que falam sobre isso. O primeiro chama-se Crenças Limitantes Humanas 3, Viagens Interestelares. O segundo chama-se As Dimensões do Universo. Recomendo que você os assista para entender o quanto o universo é inimaginavelmente gigantesco. Voltando às estruturas extraterrestres na Lua, como você está vendo nessas fotos, é bem provável que ela exista há centenas, talvez milhares de anos, e foram fotografadas por sondas enviadas para estudar o lado oculto da Lua, e nunca foram divulgadas para o público em geral, mas chegaram até nós, simples mortais, graças ao vazamento dos arquivos das agências espaciais, em especial da NASA. Isso é apenas um pequeno acervo dessas estruturas extraterrestres, e a NASA e as outras agências espaciais certamente possuem um vastíssimo material sobre isso. Muitos cientistas sérios ficaram desapontados com a interrupção do programa Apollo, que terminou abruptamente com o voo da Apollo 17. Ainda havia tanto que precisava ser explorado na Lua e tantas perguntas e mistérios ainda a serem solucionados. Como eu, outras pessoas que estudaram um grande número de fotografias da NASA e o assunto ufológico, chegamos à inegável conclusão de que descobrimos coisa demais lá em cima. Por essa razão, paramos de forma tão repentina nossas viagens à Lua. Por ora, isso já é o suficiente para que você saiba que a Lua é habitada por nossos irmãos cósmicos, e eu acredito que eles têm suas bases ali para nos monitorar melhor e não permitir que façamos as nossas besteiras. Agora vamos encerrar o vídeo falando do terceiro assunto, um pouco de como será o nosso primeiro contato oficial extraterrestre. E para isso, precisamos nos reportar ao saudoso Chico Xavier e 2 declarações que ele nos deu durante as gravações do programa Pinga Fogo, exibido pela extinta TV Tupi, entre os anos de 1971 e 1972. Vamos a eles. Nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua? É isso, pessoal. O Chico, já no início da década de 1970, mais precisamente no ano de 1971, durante o programa Pinga Fogo, predisse que a humanidade daria um enorme salto evolutivo, principalmente de início no aspecto tecnológico, pois o que nos aguarda é inimaginável, mesmo para a mente do mais criativo escritor de ficção científica. Sheliana, a pleiadiana que trabalha com a médium Mônica de Medeiros, lá em São Paulo, nos disse por mais de uma vez que nossa atmosfera aqui na Terra é extremamente densa, pesada e tóxica, e isso é um fator altamente limitante para que os nossos irmãos extraterrestres consigam permanecer por muito tempo na superfície do planeta Terra. A densidade de nossa atmosfera confere uma força gravitacional superficial bastante incômoda para nossos irmãos cósmicos. E, embora nós estejamos acostumados a ela, ou seja, ao famoso 9,81 metros por segundo ao quadrado de aceleração da gravidade superficial determinada por Isaac Newton, para eles, os extraterrestres, conforme Sheliana contou certa vez,
A permanência na superfície da Terra por um período de tempo maior que o tolerado causaria terríveis câimbras nos nossos irmãos cósmicos. E por isso, a Lua, por ter uma gravidade 1/6 menor que a da Terra, seria um território bem mais confortável para o contato extraterrestre. Além disso, como eu já disse, a toxicidade de nossa atmosfera, promovida pela nossa poluição, que todos conhecemos muito bem, também tem razões para afastar os ETs da superfície da Terra. Não apenas pelo fator poluição atmosférica oriundo dos gases que diariamente lançamos na atmosfera, mas muito também pelos miasmas mentais que os encarnados e desencarnados das regiões umbralinas lançam diariamente naquilo que se chama de psicosfera terrestre. Ou seja, nossa atmosfera, além de ser pesada para eles devido à força gravitacional, também os afeta bastante no que tange a poluição física e mental do planeta. Portanto, conforme o próprio Chico falou em 1971 no programa Pinga Fogo, e a Sheliana vem dando sinais no momento, eu acredito que o nosso primeiro contato físico com os ETs se dará na Lua, visto que na superfície lunar existe um ambiente bem mais propício para isso, e para nossos irmãos cósmicos, uma situação bem mais confortável, longe da densa gravidade terrestre e da poluição física e mental do planeta Terra. Para finalizar, eu vou deixar aqui uma saideira de bônus, também extraída do mesmo programa Pinga Fogo de 1971, quando Chico Xavier foi questionado sobre a forma física de nossos irmãos cósmicos. E vejam a resposta que ele deu ao jornalista que o perguntou acerca disso. Finalizada a resposta de Chico, o vídeo de hoje se encerrará. Sou grato a vocês que assistiram e desejo que fiquem e permaneçam sempre na paz e na luz do Criador. Que forma poderiam ter os habitantes, os seres viventes desses planetas? Podem os amigos espirituais responder, através de Chico Xavier, a essas indagações que são de tantos e tantos telespectadores? E não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre.